Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, em função do feriado da Consciência Negra, não há operação na Bolsa de Valores de São Paulo, mas sem informação você não fica. O valor bruto da produção cresceu 1,6% no mês de outubro. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Mais informações com o repórter Odacil Canepa. Pelos números divulgados pelo Ministério da Agricultura, em outubro, o valor bruto da produção agrícola chegou a 533 bilhões de reais. As lavouras brasileiras tiveram um aumento real de 5,5%. Já a pecuária caiu 5,8%. Este ano foi um ano que, para a pecuária, nós tivemos alguns problemas que foram identificados no mês de março, e problemas de intervenções de alguns frigoríficos. Então, aqueles problemas que nós tivemos com as carnes, eles tumultuaram um pouco este ano, o setor este ano. Então, acho que os resultados da pecuária refletem também, em parte, esses problemas que ocorreram e que agora parece que estão normalizados. Na agricultura, o destaque foi o algodão, a cana-de-açúcar e o arroz. Já na pecuária, quem se destacou foi a carne suína. Segundo o Ministério da Agricultura, o quadro dos melhores desempenhos ficou assim: algodão, aumento de 73,56%, arroz, 9,95%, cana-de-açúcar, aumento de 30,6%, tudo em relação ao mesmo período do ano passado. Esses produtos são produtos que eles se destacaram, porque eles tiveram, em geral, melhores preços, tá? E também uma produção boa. Tá? Então, uma exceção seria o milho, por exemplo, que teve está tendo neste ano, uma redução grande de preços, mas a produção deve ser excepcional esse ano também. O destaque foi a região sul, com um valor bruto da produção chegando a 140 bilhões de reais. Odacil Canepa para o SBA. E o presidente Michel Temer avalizou o projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. O projeto de lei foi protocolado na Câmara dos Deputados. O projeto prevê metas mais claras quanto ao aumento da adição obrigatória do diesel ao diesel de petróleo, do etanol anidro à gasolina e do bioquerosene ao querosene de aviação. Aqui no painel a gente vai acompanhar como que vai ser a adição do biocombustível nos próximos anos. Começamos com a adição do biodiesel no diesel. Até março de 2018, a adição deverá ser de 10%, passando para 15% até o ano de 2022 e de 20% até o ano de 2030. Essa é a mistura do biodiesel no diesel, segundo o projeto de lei 9086 de 2017, que, como eu falei, foi protocolado na Câmara dos Deputados. Já a adição de etanol à gasolina deverá passar, hoje ela é de 27% e deverá passar para 30% até março do ano que vem e até 40% no ano de 2030. Já a participação de etanol na matriz de combustíveis chegará a 55% até o ano de 2030. Para o bioquerosene de aviação, as misturas seriam de 5% até 2022 e de 10% até o ano de 2030. O RenovaBio prevê multas compulsórias anuais de redução de emissão de gases causadores de efeito estufa. As metas foram acordadas pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E não é de hoje que a China é o principal comprador de diversos produtos do agronegócio brasileiro. Este ano, os números já superaram os números das exportações brasileiras de 2016. E esse é o comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Olá, recentemente saíram alguns números das exportações do campo brasileiro, né? Os produtos todos que a gente exporta, açúcar, álcool, café, leite, enfim, tudo que o Brasil, soja, milho, todos os principais produtos. E as exportações do campo estão em alta. Eu quero falar para vocês, dar um detalhe de umas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, resultado de janeiro a outubro. As exportações no período de janeiro a outubro do agronegócio foram de 73,1 bilhões de reais.
As importações, 11 bilhões. Portanto, houve um saldo favorável, né, de 62 bilhões. Isso em 2016. Este ano, 82 bilhões, ou seja, subiu quase 10 bilhões. E importações ficou mais ou menos parecida, 11 bilhões e 800. Por produto, evidentemente não é novidade, soja, o complexo, exportou em 2017 29 bilhões, carnes 12 bilhões, estou dando um número arredondado. Complexo carne quase 13 bilhões, carnes. Complexo sucro alcooleiro, 10 bilhões e 600, produtos florestais, 9 bilhões e meio, e café, 4 bilhões e 300, arredondando. O que me chamou a atenção, que é o que eu quero falar para vocês, é que o principal comprador disparado, mas disparado brasileiro, é a China. O ano passado, os chineses consumiram do agro brasileiro, em valores, dinheiro, 19 bilhões e 200, e este ano, em 10 meses, já chegou a 23 bilhões e 800. Corremos um sério risco de ficar chineses dependentes. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch, sempre com muito conhecimento e bom humor, hein? Vem aí a Juliana Rezende com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje, destacando o centro-sul do país. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul seguem avançando com as atividades no campo e agora já alcançam em torno de 77% de áreas semeadas. A disponibilidade hídrica do solo no Rio Grande do Sul também diminuiu no decorrer dos últimos períodos por conta do tempo mais seco. Agora, nos próximos dias ainda vai ter predomínio de dias ensolarados na maior parte da região sul e as instabilidades seguem persistindo entre o sudeste e também no centro-oeste. Os ventos no alto da atmosfera seguem garantindo a atuação de um canal de umidade. Então vai seguir chovendo forte, principalmente aqui na região sudeste no estado de Minas Gerais até o dia 25 do mês de novembro. A partir da semana seguinte, essas instabilidades agora elas vão voltar a se espalhar pelo centro-sul. Vai voltar a chover na maior parte da região sul e segue chovendo com forte intensidade no sudeste e também na região centro-oeste. No decorrer do terceiro período, até o dia 3 do mês de dezembro, as chuvas agora perdem a intensidade em grande parte do centro-sul, mas ainda assim vai garantir instabilidades persistentes no comecinho do mês de dezembro. Então, no decorrer das próximas semanas, não vai voltar a chover de forma tão expressiva e volumosa, principalmente nas áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Então, os produtores devem seguir avançando com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja depois do intervalo, o preço da alface sobe com a redução da oferta no estado de São Paulo. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, trazendo agora uma oportunidade. Até o fim do mês de novembro, você terá a chance de investir em uma propriedade voltada para a produção de açúcar e álcool no Triângulo Mineiro. É o leilão Massa Falida Lajinha Industrial. Quem tem mais informações é o repórter Valdir Pacheco. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituiutaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido e as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85% ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas. A cerca de 42 quilômetros do município de Ituiutaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores.
Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras, e os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são o suficientes para uma produção máxima de 9.000 sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9.000 sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1.863.000 sacos de 50 quilos, ou 93.150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado, em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando o etanol anidro, 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos, é equivalente a 124.200 metros cúbicos cada safra, sendo 74.520 metros cúbicos de etanol anidro e 49.680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1.152.089 toneladas de cana, que resultou em 54.814 toneladas de açúcar. Na mesma safra, produziu 58.120 metros cúbicos de etanol anidro e 5.813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente 3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro, participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. E as cotações da alface estão em alta, de acordo com o indicador CPEA, por causa de uma oferta mais reduzida. Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os produtores reduziram o plantio nos últimos meses. Ao mesmo tempo, segundo os colaboradores do setor de hortifruti do CPEA, as vendas aumentaram por causa do clima mais quente. A alface crespa, na cidade de Ibiúna, no estado de São Paulo, subiu 22,7% na última semana. O valor para a caixa com 20 unidades é de R$ 7,88, uma alta significativa no preço da alface crespa lá na cidade de Ibiúna. Já em Mogi das Cruzes, também a alface tipo crespa teve uma alta de 12%. Por lá, a caixa com 12 unidades custa, em média, R$ 9,80. Nos dois casos, portanto, a alface crespa vem alta na última semana, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E o Rio Grande do Sul já colheu mais de 80% do trigo, mas o produto só deve ser utilizado na produção de farinha para biscoito e cola, e quase nada deverá ser utilizado para panificação. Os dados estão no relatório da consultoria Trigo e Farinhas. A colheita de trigo está praticamente no fim no Rio Grande do Sul, onde foram plantados aproximadamente 700 mil hectares. Do volume colhido até agora, 85% está com pH entre 74 e 77, 8% com pH abaixo de 74 e apenas 7% com pH maior que 78.
Com isso, estima-se que apenas 150 mil toneladas sairão para exportação via Porto de Rio Grande para ração. E outras 150 mil toneladas serão consumidas localmente, mas também não devem servir para panificação. A demanda para abastecer os moinhos locais é pequena, em torno de 1.500.000 toneladas, o que deve sugerir a necessidade de importação de trigo. A comercialização segue bastante lenta, tendo em vista a baixa qualidade. Os preços variam entre R$ 28 e R$ 31 a saca de 60 quilos. Annelise Nicolodi, para o SBA. Quem vem por aí mais uma vez, trazendo a previsão do tempo agora para o centro-norte do país, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Os produtores de soja do interior do Nordeste já começaram o plantio, porque as últimas chuvas tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo em grande parte da Bahia, sul do Maranhão e também Piauí. Os produtores da faixa oeste da Bahia já plantaram 15% de áreas produtoras e também no Maranhão já foi plantado 10%. Agora, nos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva, tanto no interior do Nordeste, algumas áreas do Tocantins e também Pará, mas de forma bem mais fraca, porque os acumulados são baixos. A partir da semana seguinte, a chuva vai conseguir se espalhar. Então, vai ter previsão de chuva em praticamente toda a metade norte do Brasil. Os acumulados na faixa oeste da Bahia e também sul do Tocantins é que podem ficar um pouco mais elevados, passando até dos 15 milímetros. Mas no decorrer do terceiro período, o começo do mês de dezembro ainda vai ser marcado por instabilidades abrangentes entre a região norte e o nordeste. Só que dessa vez, as instabilidades seguem perdendo bastante intensidade. Então, ao longo dos próximos períodos, ainda vai ter previsão de chuva nas áreas produtoras de soja do interior do Nordeste, só que não de forma muito expressiva. Então, essas pancadas de chuvas mais fracas garantem cenários um pouco mais otimistas, principalmente para aquelas áreas que já aumentaram a disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Veja depois do intervalo o aumento no uso da agricultura de precisão no estado de Mato Grosso. Nós já voltamos. Produtores brasileiros investem cada vez mais no uso da agricultura de precisão para aumentar a assertividade nos trabalhos no campo e, consequentemente, a rentabilidade. Mais informações na reportagem de Miriam Valadares. A tecnologia a favor do homem do campo. Nas propriedades rurais, máquinas modernas geram dados precisos que contribuem para o aumento da produtividade. Ligada às necessidades do agricultor, a Monsanto lança no Brasil a plataforma Climate Field View. Com este dispositivo colocado na plantadeira ou na colheitadeira, é possível fazer um monitoramento da lavoura. Quando a gente tem na fazenda um sinal de 3G, a gente consegue ter todas as informações em tempo real. Porque com o Drive, ele passa informações para o iPad via Bluetooth e essas informações, quando a gente tem 3G, ele consegue já enviar direto para a nuvem. E o agricultor, em qualquer ponto que ele esteja, que também ele esteja sinal, ele consegue ter essas informações. A gente tem casos aqui em Campo Grande, de fazendas que compraram o Field View, e o agricultor ele consegue acompanhar do escritório dele aqui na cidade todas as operações que estão sendo realizadas na fazenda. A ferramenta utilizada nos Estados Unidos, Canadá e Europa foi adaptada também para atender às necessidades do agricultor brasileiro. As informações que a gente consegue captar no Climate Field View são todas informações geradas na máquina. Então a gente consegue pegar a velocidade que está sendo plantada, a população que está sendo feita no plantio. A gente consegue também na colheita quanto que está sendo colhido por área, velocidade, todas as informações, umidade, todas as informações que a máquina tem, a gente consegue captar nessa ferramenta Climate Field View. Cresce o índice de confiança no agronegócio brasileiro. A alta de 6,7% eleva o índice para um patamar considerado muito próximo de um cenário otimista. O levantamento é feito pelo Departamento do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E sobre este assunto eu conversei com o gerente do departamento, Antônio Carlos Costa. Vamos acompanhar a entrevista. Antônio Carlos, gerente do Departamento do Agronegócio da Fiesp, primeiramente seja muito bem-vindo ao SBA. Muito obrigado. E veio para dar notícias boas, né? A confiança no agronegócio subiu, então, 6,7 pontos, é isso? Subiu 6,7 pontos, depois de uma queda que foi significativa no trimestre passado. O número voltou a apresentar alta e hoje a confiança está muito próxima aí do otimismo, que é acima de 100 pontos. Acima de 100 pontos, agora está 99,1, é isso? Está 99,1. Né? Faltou a gente pode considerar isso positivo, né? Já é quase visto como um otimista. Já é quase visto como otimismo, principalmente pela recuperação
nos 3 elos da cadeia produtiva. A confiança ela é medida no setor de insumos agropecuários, nas indústrias líderes de fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e implementos. A gente entrevista também 700 produtores no Brasil inteiro, em todas as regiões, né, respeitando ali o valor da produção agropecuária. Então tem uma base grande de produtor de soja, de milho, de cana e assim por diante. E depois nas indústrias de alimentos e nas tradings. Então, o que foi bacana desse resultado, dessa tomada, é que todos os elos mostraram uma variação positiva, inclusive, principalmente o pecuarista, né, que sofreu bastante na tomada passada. De repente, essa recuperação, aí depois de uma queda, ela vem justamente então da pecuária, por a pecuária ter passado por aquele cenário que a gente vem acompanhando aqui no SBA, né, as relações da JBS, também a operação carne fraca, isso fez com que o índice de confiança no agronegócio tivesse uma queda, então, anteriormente, e agora se recuperando. O pecuarista pesou muito no pessimismo mostrado na tomada anterior, né? Foi logo depois da operação carne fraca, foi no auge da delação da JBS, e tudo isso realmente pesou muito. Havia um ambiente muito grande de incerteza e de insegurança para o pecuarista, tanto que foi aquele que mais respondeu nesse trimestre positivamente, apesar das questões não estarem 100% equacionadas. Já é possível dizer que é um cenário bem melhor do que aquele momento que era um momento de incerteza total. Sim. Mas as indústrias de insumos também se recuperaram, né? A gente viu que no segundo trimestre o produtor estava mais cauteloso em relação à aquisição, porque também estava mais atrasado na comercialização dos grãos, principalmente, né? Então estava esperando ali oportunidades, janelas para comercializar os grãos, e quando isso aconteceu, as vendas fluíram normalmente, aí, principalmente no terceiro trimestre. Então, hoje a gente tem números bons de fertilizantes, as entregas já são superiores ao do ano passado, que foi um ano recorde para fertilizantes. A gente tem máquinas e implementos agrícolas aumentando em 9% as vendas, ou seja, um cenário realmente mais favorável. O produtor pecuário a gente já comentou aqui, as indústrias de alimentos, tendo em vista que o índice de confiança ele é formado muito pela expectativa, sem dúvida nenhuma, 2018 ele acena para um cenário melhor do ponto de vista econômico, né? Isso tende a favorecer diretamente a indústria de alimentos, principalmente aquela ligada às proteínas animais, como carnes, leite, né? E produtos mais elaborados. Então, a expectativa nesse momento do Departamento do Agronegócio da Fiesp é que o próximo trimestre seja ainda mais para cima, aí sim, chegando no otimismo de fato. É possível, né? O próximo trimestre vai ser assim, medido no auge do plantio, então o clima vai pesar muito. E que com certeza não vai ser igual à última safra, né? A última safra a gente pode dizer que foi praticamente perfeita em termos de clima, né? Sim. É difícil repetir isso, tanto que a Conab agora nos primeiros levantamentos de safra, ela já acena para alguma coisa um pouco menor do que essa última safra que foi colhida. Sim, naturalmente. Né? Então, assim, se o clima contribuir, se der tudo certo, com a economia se recuperando, como é a nossa expectativa, a tendência, sem dúvida nenhuma, é de um aumento, não aos saltos, né, como já houve no passado, mas um aumento gradativo dessa confiança. E esse índice, de certa forma, ele serve de termômetro, né? Vocês acham que ele pode ser útil? Ele é útil para quê exatamente? Ele ajuda muito a antecipar algumas situações, porque ele mede muito, ele trabalha muito com o sentimento do produtor e das indústrias, né? E sentimento é tudo. Quando o produtor está muito preocupado, quando está muito desconfiado em relação aos rumos da política e da economia, isso ficou muito claro para a gente em 2015, a reação do produtor é a reação de qualquer trabalhador assalariado, ele puxa o freio de mão nos investimentos. Sim. Então, em 2015, a gente viu o reflexo dessa puxada de freio de mão na aquisição de insumos agropecuários, por exemplo, né? Então, isso para a gente é muito nítido, é muito claro, então ele ajuda a preparar um ambiente da indústria de alimentos, ele ajuda também a direcionar um pouco política pública. Então, muitas vezes o Plano Safra, nós fomos ouvidos ali em relação à expectativa de investimentos, por exemplo, do produtor. Isso ajuda a calibrar um pouco a política agrícola também, né? Então, tem múltiplas funções essa ferramenta. Tá certo. E vocês vêm com esse índice desde 2013, né? De lá para cá, o que se observou no agro? Qual foi a movimentação, assim? A que ela se deve, principalmente? Algumas coisas você já pontuou, mas, assim, no decorrer desses anos aí, o que vocês puderam observar? Olha, desde 2013 a gente vem com o índice. Para formar o índice, a gente depende de muitas variáveis, muitas, né? Tanto a situação do negócio, o otimismo dele em relação a preço, a relação de troca. Então, muita coisa aí compõe o índice de confiança. Mas tem um item que é fundamental, que é a confiança na economia brasileira. E de 2014 para cá, né, das últimas eleições, a economia brasileira vem
num momento de muita turbulência junto com a situação política. Então, a situação política que contaminou a situação econômica, ela também contaminou os resultados do índice de confiança. Isso é muito natural. Sim. Então, 2013 foi um ano muito bom, 2014 já foi um ano mais complicado. 2015, a partir do momento em que a crise política ia ganhando aí um contorno mais complicado, os números foram caindo, né? O primeiro trimestre de 2016 foi um trimestre muito ruim. E aí, a partir da resolução dessa questão política, com a entrada do novo presidente, o índice deu um salto aí de 20 pontos e ficou muito bem ao longo de 2016. Né? Aí depois, safra recorde, uma redução nos preços, algumas preocupações adicionais, delações, e essas questões todas levaram também o índice para baixo. E agora vem uma nova recuperação aí para alguma coisa para cima de 100 pontos, o que mostra já uma certa, vamos dizer assim, uma certa normalidade da atividade, né? Que bom. É lógico, a gente não sabe também o que vai acontecer com o preço, hoje os preços das principais commodities estão um pouco alinhados aí com a média histórica, então tudo isso é muito sensível e pode influenciar o índice daqui para frente. Tá certo, vamos torcer então para que a gente passe dos 100 pontos, para que não fique nessa linha tão tênue aí, né? Exatamente. E passe de fato para que o número e o otimismo se consolidem, né? Ele já chegou a 108 pontos, né? A gente espera voltar a esses patamares de otimismo. Com certeza, e potencial para isso o nosso agronegócio tem, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Volte sempre, de preferência, com boas notícias. Muito obrigado, eu que agradeço. Perfeito. Nós voltamos ao programa. E por aqui eu vou me despedindo, desejando para você uma excelente semana. Fique agora com o programa Pecuária BR, na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Eu volto amanhã, às 5h35 da tarde, horário de Brasília, esperando por vocês, é claro. Até lá.